Paz. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco de Assis, de amparo aos necessitados. Estamos aqui uma vez mais para a atividade desta noite, que consiste em reflexão em torno das vivências do Evangelho de Jesus e assim lições para a nossa trajetória evolutiva. De imediato, vamos à nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, aos espíritos protetores desta casa, desta atividade, a Jesus, nosso mestre e amigo, as bênçãos que aqui estamos em busca, as bênçãos para o nosso melhoramento, para a nossa reforma íntima, as bênçãos para o nosso planeta, que ora agoniza, e que nesse momento, através da nossa prece, com muita fé, com muita confiança, nós, através do pensamento, podemos assim pedir. Também nesse momento, rogamos as bênçãos por todos aqueles nossos irmãos que não puderam estar conosco, que as bênçãos cheguem até eles, onde quer que eles estejam. E com muita confiança, iniciamos a nossa atividade desta noite. O nosso tema sempre é determinado de acordo com o departamento doutrinário desta casa, e assim nós vamos desenvolver, aproveitando também para cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Para esta noite, nós vamos dar continuidade às reflexões em torno do capítulo 17, Ser Perfeitos, dando um ênfase na parábola do semeador e o dever, que estão intrinsecamente ligados. Neste momento, eu vou ler um trechinho da parábola do semeador e peço a vocês que prestem bem atenção na paisagem descrita por Mateus. Porque a parábola do semeador nós já ouvimos diversas vezes e talvez ainda não a compreendamos, mas nesta narrativa ele descreve um perfil geográfico nas quais as paragens onde Jesus evangelizava. E depois faremos uma contextualização para que nós nos transportemos para aquelas paisagens. Vejamos o seguinte: naquele dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. Primeiro passo. Primeiro Jesus estava à margem, de repente encheu de pessoas e ele resolveu sentar-se à barca. Aqui ele diz que estava à borda do mar. Toda a gente de pé na ribeira, nas encostas, Jesus lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear, o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra, porém, caiu em pedregulhos, onde não tinha terra, e logo nasceu. Porque não tinha altura da terra, veio o sol e as queimou, e por isso secou-as. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, a afogaram.
Outra, enfim, caiu em terra boa e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros 60, outros 30. Disse mais ainda Jesus: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Anotação do evangelista Mateus. Bem, queridos irmãos, primeiro passo, vejam só. Nessa situação em que Jesus foi para o mar, fazendo uma pesquisa, olhando a questão historiográfica e geográfica da Galileia, nós sempre ficamos pensando assim: ora nós vemos Mar da Galileia, ora nós vemos o Rio Jordão e ora nós vemos o Tiberíades e ora vemos o Lago Genezaré. Resumindo, então, a Galileia, só para nós nos transportar para lá, a Galileia é uma região pertencente à Palestina. Diversas regiões em destaque nos evangelhos, como nós comumente ouvimos, a Judéia, a Samaria, Magdala, entre outras. A Galileia, uma porção de terras ao lado do Mar Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, e do outro lado o Rio Jordão, nas escarpas daquele famoso Monte Hermon. Aí pensando assim, a Galileia abrange 1/3 do que hoje é Israel. Até aqui nós já estamos lá. O Rio Jordão, como eu falei, alimenta o Lago Genezaré, ou também conhecido como o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades. Então, quando ouvimos essas 3 denominações, nós estamos ouvindo em uma única região geográfica. Por que todos nós pensamos ser 3 distintos lugares? Porque ainda não tivemos esse entendimento. E a doutrina espírita nos abre essa viagem para que nós possamos contextualizar e nos emergir, digamos assim. Fazendo um cálculo, outra pesquisa, trata-se de um lago de grandes proporções, em um comprimento de 19 quilômetros de largura e cerca de 13 quilômetros, um comprimento de 19 de largura e 13 quilômetros de comprimento 19 e largura 13. Sendo que a sua área total, fazendo os cálculos, vocês que sabem fazer cálculos, eu tô aqui, né, pensando, então ele abrange 167 metros quadrados, com uma profundidade de 43 metros. Ok, Rosângela, e a parábola do semeador? Pensem só a estrutura em que Jesus estava naquela região, falando para todos nós. Digo todos nós, que provavelmente nós estávamos lá tentando aprender as lições do Evangelho. Por que esse terreno se tornou assim tão importante? Bom, primeiro, Jesus, ele veio para essa região porque ali tinha uma missão da semeadura. Ali teríamos sementes e essas sementes, elas deveriam ser desabrochadas. Ou seja, essas sementes deveriam ser preparadas naquelas terras férteis, com homens dispostos. Não por acaso reuniram-se os discípulos todos naquela região, com homens dispostos de receberem a semente do amor. Qual é a semente do amor? A semente das lições de Jesus, com um adubo do bom ânimo, de acordo com a programação divina. Até aqui tudo bem. Então, precisamos, esse é o primeiro ponto, precisamos fertilizar nossos corações
a fim de torná-los produtivos nas ações do bem. Tá, já vimos o homem de bem. A Galileia, focando nessa região, de especial formação e implantação da maior escola do cristianismo redivivo. Sim, Jesus, com a sua mansuetude, com a sua humildade, ele viveu todas as intercorrências da individualidade de cada um dos seus apóstolos e foi capaz de unir aqueles corações, mesmo que cada um era ímpar e cada um pensava de uma forma. A Galileia recebeu espíritos capazes de ouvir, julgar pouco, mas julgavam, amar e estar dispostos ao dever, o nosso próximo item. Jesus, naquela psicosfera fértil, ele compôs as parábolas expressivas. Ele cantara aos ventos e aos ouvidos que tinham de ouvir o sermão das boas-aventuranças. Nesses sermões das boas-aventuranças, ele não falou a não ser nada além do que o amor ágape. Somente a partir do amor brotariam as sementes semeadas naquele ambiente. Na obra de Amélia Rodrigues, ela diz assim para nós: a Galileia era um lugar doce, uma psicosfera leve, maravilhosa, acolhedora. E sim, a população era composta por pessoas amorosíssimas, amorosas, ímpares. Pescadores, agricultores, pastores, pessoas simples, pessoas unidas, alegres, de bom ânimo, coração generoso, esforçados no amor aos irmãos. Vejam só as nuances de quando Jesus estava na barca e estava falando. Não tinha microfone lá e todos tentavam ouvir. Então, não havia preocupação naquela ambiência ali com o poder político, embora existisse. Mas naquela psicosfera, o amor era maior. Por quê? Se o amor reinasse ali, as sementes brotariam. E sim, a preocupação era com a humildade e a pureza de sentimentos. Como é que nós estamos amando hoje? E quando paramos, analisamos, fazemos o evangelho no lar, às vezes não entendemos, mas quando estamos aqui, nós temos sempre um convite, e é o que nós estamos estudando na obra Convites da Vida, que faz parte desta exposição, dessa reflexão, pelo Divaldo, escrito pelo Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, que ela faz uma série de convites da vida. Quando estudamos as parábolas de Jesus, como eu falei no início, nós nos transportamos. E eu quis fazer esse convite para nós, para que nós pudéssemos ter imaginação e noção do que era aquele momento para os ensinamentos. E quem eram aqueles que necessitavam? Os apóstolos, os pastores, os pescadores, porque eles estavam sedentos daquelas informações, tal qual nós estamos hoje. Porque hoje nós estamos num conflito, numa sociedade moderna cheia de angústias e esquecemos esse link, nós desconectamos. E nessa ocasião, quando Jesus reconfortava e falava como era uma semente e não uma semente física, e sim uma semente do amor, Jesus dizia assim: o meu coração, Jesus dizendo, é fonte de reconforto para todos aqueles que buscam. E o reino que me refiro, como nós também já nos deparamos com essas informações, não possui balizas na terra. Ela possui
ela não pode ser compreendida dentro dos parâmetros da Terra, do tradicional ser humano, e sim da essência consciencial de cada um de nós, do esforço que cada um de nós podemos ter. E aí, nessa ocasião da semeadura, falando da terra fecunda, o que seria a terra fecunda, Jesus disse mais: é necessário que amemos a todos. Suas almas, todas as almas, todos nós que estamos aqui, espíritos encarnados, nós somos terras fecundas pelo adubo. Ora, às vezes temos lágrimas, mas nós temos a esperança de imediato, onde a semente do Evangelho desabrocharão, basta que nós nos esforcemos. Então, o amor é o estágio mais elevado do sentimento. Para aquela semente brotar, crescer e dar frutos, é quando o homem atinge a plenitude, essa plenitude do amor. O amor sem as paixões. E no segundo item, nós temos as instruções de Lázaro, que nos diz assim. Lázaro, 1863, em Paris, ele nos fala do dever, que também lá na parábola do semeador é um dos itens que nos alicerce. O dever é a obrigação moral, primeiro para comigo mesmo, e não se trata de egoísmo, e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontramos-no nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. A partir do momento que nós começamos a mudar o nosso perfil, digamos assim, desaceleramos um pouco, temos mais caridade, porque falamos muito na caridade, mas às vezes não praticamos. Então, o dever da vida é assim, encontramos-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados, tanto num quanto no outro. Existem. Quero aqui falar do dever moral, não no que se refere às profissões, porque nós temos compromissos cotidianos, diários, etc. Esse está na lei natural, na lei do trabalho, na lei do progresso, está na lei. Mas aqui nesse momento nós estamos nesse encontro de reflexão e o Lázaro está nos falando. Aí ele diz assim: o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem do coração. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade do próximo, ou a tranquilidade. E quantas vezes nós nos deparamos com aquela ansiedade e vamos saindo derrubando tudo? O convite é que não façamos mais isso. O dever, olhem só, Lázaro ainda nos orientando. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez, é uma coragem da alma para enfrentar as angústias da luta diária, das intercorrências. Mas o dever também é austero, é dócil, é cândido, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, permanecendo inflexível diante das tentações. As tentações, quando nós estamos com a intenção e a vontade, as tentações não nos atrapalham. O homem, ainda Lázaro falando para nós, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus. Olha só, mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. Olha, quando nós podemos fazer isso? E é um só tempo, e
a um só tempo juiz e escravo de sua própria causa. Por quê? Juiz. A nossa consciência é um juiz itinerante. Ele nos alisa. Você pode ter a consciência tranquila, como você pode ter ela escravizada nos teus delitos, se não se esforçar para ser um homem de bem. E ainda assim Lázaro diz, quando Jesus falava isso, pensando ainda naquela cena que eu coloquei para nós. O dever é o mais belo galardão. Aí, buscando, é a glória, o compromisso da razão. Ela nasce da razão. O dever nasce da razão. Já percebemos, né? Como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever. Não porque ele o preserva dos males da vida. Não. Aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque transmite à alma, ao espírito imortal, o vigor necessário para o aperfeiçoamento moral e o seu desenvolvimento. Vejamos assim, o dever se engrandece, se esplende, sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma de suas etapas. Quando nós estamos de plena consciência que não somos escravos mais, e sim conscientes, e nem aquele juiz cobrador, a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ele já tomou a plenitude do amor. Porque ela deve refletir as virtudes do eterno, que é Deus, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos olhos, não para o exibicionismo, mas assim para a transformação. Ai, mas eu vou fazer com muito amor, com muita determinação, para que faça feliz o meu irmão. Aí, eu só quero contextualizar, já pensamos lá na Galileia, numa determinada ocasião, vejam só, um filho de Deus chegou para ele e pediu um minuto de sua atenção. Disse, meu Deus, a sua criação é perfeita. Eu vejo tudo funcionando muito bem, como tudo que fez, mas eu tenho uma inquietude. E Deus, notado aquela angústia, deu aquele segundo para ele, aqueles minutos tal. Aí disse, pois não, meu filho, fale sua inquietude. Ele disse assim, eu percebo que tem algo na sua criação que não serve para nada. E Deus ficou, imagina, o que será? Aí o homem disse assim, o horizonte. Para que serve o horizonte? Se eu caminho 10 passos em direção ao horizonte, ele se afasta de mim. E se eu caminho mais 100 passos, tudo bem, também ele se afasta de mim. E assim vai, nós nunca nos conseguimos chegar. Deus olhou com todo aquele amor, porque Deus já tinha colocado Jesus nas parábolas, nos ensinou, e ainda esse filho estava inquieto, como nós às vezes ficamos. E ele continuou explicando se ele andava 1 quilômetro e assim por diante. Isso para mim não faz sentido. Repetiu o homem, horizonte não serve para nada. Deus, na sua misericórdia, disse, meu filho, é justamente para isso que o universo, ou horizonte serve, para fazê-lo caminhar. Eu até imagino a hora que ele ouviu, para eu caminhar? Sim, para você caminhar. Tantas quantas vezes nos acomodamos com os nossos estreitos limites e nos esquecemos de andar em direção a um horizonte de bem, de promissão,
para nos esforçarmos com as oportunidades, como meta de perfeição, como meta de amor incondicional. E Deus amorosamente disse-se: continue e siga em busca do teu horizonte. Contemple as estrelas. Você é filho de Deus, herdeiro do universo, das estrelas, dos mundos que gravitam e dos espaços infinitos. E nesse instante, novos horizontes se abrirão para você, desafiando sempre aqueles que têm coragem de avançar. Lembram quando Lázaro disse que o dever depende da coragem de cada um de nós? Então, coragem de avançar, de seguir na direção da luz, da perfeição do Mestre de Nazaré, que nos convidou dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, queridos irmãos, para concluir, nós estamos nesse momento ímpar, num convite que a espiritualidade nos preparou através da parábola do semeador, através das lições, instruções dos espíritos, a obra da Amélia Rodrigues, do Divaldo, e assim nós temos uma vasta referência, basta que nos esforcemos. E eu digo nós porque é para nós, todos nós. E nesta obra, Convites da Vida, que nós utilizamos assim, três capítulos, mas que daríamos para nós falarmos até amanhã cedo. E não vai dar, nós temos horário, né? Então, ele diz assim: para onde te voltes, para onde quer que te encontres, defrontarás com os incessantes convites da vida. Vocês pararam e perceberam que mesmo na hora dolorosa das nossas vidas, a gente encontra uma lição? A vida nos convida a reflexões, a sublimes colóquios, conversação. Eu estou conversando, mas eu estou falando, mas cada um de nós está pensando num link. E vai chegar em casa, vai procurar mais, vai fazer isso. Então, a humildade e ao total desprendimento daqueles amarras que não nos fazem bem, em busca de uma mudança de paisagem, daquela paisagem que nós imaginemos ter vivido com Jesus. O dever é a luta incessante pela sublimação, a paciência, as cuidadosas realizações em profundidades. Em suma, o Cristo, o inexcedível serviço da luz. Para todos nós é possível a luz, basta que procuremos. A vida é um convite sublime. O dever, como diretriz de segurança, qual o dínamo propulsor do progresso, semelhante à resistência contra os desequilíbrios. Olha aí, precisamos estar equilibrado. O dever se encontra esculpido como fator preponderante em todo ser que pensa. O dever é inerente a todos os homens. É a manifestação consubstanciado aos objetivos da vida inteligente na Terra. Por isso, descontrai-te, portanto, e atende aos teus deveres morais, atuando na comunidade em que vives com alegrias do semeador, que antevê na semente da submissa glória do campo coroado de novos e abundantes grãos. Desdobra-te, imenso campo a semear. As sementes são a palavra, férteis e nobres em seu potencial libertador. Não adieis a oportunidade, convidando como te encontras
para o ministério do reverdecer. Reverdecer a terra e tornar-te semeador de bênçãos e de paz, em nome do excelso semeador, o nosso divino Mestre Jesus. Queridos irmãos e irmãs, muita paz a todos. Eu espero que tenhamos uma noite abençoada, emanados nessa psicosfera de paz, de harmonia e de reflexão de como nós sairemos daqui, de como nós semearemos e de como nós cumpriremos os nossos deveres diante do nosso compromisso espiritual. Vamos à nossa prece. Querido Deus, Pai de todas as horas, aqui estamos, com o nosso coração externado de gratidão por termos permitido o excelso Mestre Jesus de amor, de paz, para que nós possamos viver as lições que Ele nos proporcionou. Deus do nosso coração, que todos nós possamos sair daqui com a centelha proposta no Evangelho desta noite. Que possamos, aonde quer que vamos, levar a paz, a tranquilidade, a esperança e a confiança no eterno amor que Jesus nos ensinou. Envoltos nesta paz, nessa ambiência, despede-nos em paz, Senhor, e permanece conosco todos os instantes, hoje e sempre. Que assim seja. A palestra do Edivaldo de amanhã?